Vamos lá. Primeiramente, obrigado a todos pelo tempo de vocês. A gente vai fazer uma apresentação em torno de 40 minutinhos e abrir no final para perguntas. E eu vou apresentar brevemente a Redamasp. Para quem não conhece, né, veio através de outros mídias, a Redamasp é uma empresa que já se consolidou no mercado há 10 anos na área de soluções para preditiva e automação. Então, a nossa empresa é dividida em três setores, né, três unidades de negócios, como automação, elétrica e mecânica, onde a nossa divisão elétrica engloba os termovisores e a câmera acústica, para detecção de anomalias em ativos elétricos, né? A parte mecânica engloba hoje um do assunto que a gente vai comentar bastante, que é o ultrassom acústico, mas também temos outras soluções como videoscopia, vibração, alinhamento a laser, blindagem e proteção de máquinas e lubrificadores automáticos. Na divisão de automação, nós trabalhamos com as duas técnicas, envolvendo os setores elétricos e mecânicos, e automatizando e detectando anomalias em tempo real. Isso pode ser para um ativo ou para um processo de fabricação. O mais usual hoje no portfólio é com infravermelho ou com ultrassom acústico. Também vou apresentar a Lubrin, para quem vem através da Damasco, né? A Lubrin é um parceiro, é uma empresa extremamente conceituada no mercado, que o foco é ressignificar a lubrificação, não somente com os seus contratos, né? Que hoje ela possui uma atuação nacional e uma gestão de 70, nem contrato, né? Vou falar de programas, porque não é simplesmente executar uma lubrificação, e sim uma mudança de cultura, de paradigma e também entregando resultados. E tudo atrelado a uma tecnologia de ponta. Então, a Lubrin é uma das pioneiras nesse mercado, e eu, o Gabriel, que vai falar hoje também, é o, a cabeça do projeto, então a gente vai comentar bastante isso passo a passo. Bom, a Lubrin foca em inovação contínua, sendo pioneiro no seu setor, utilizando um programa de lubrificação classe mundial. Então, não é uma coisa que ela implementou somente baseada no mercado nacional, mas é algo baseado a nível mundial. Então, grandes gestores da empresa estão sempre se atualizando, indo para feira, para eventos, tá bom? A tecnologia, hoje a gente vai falar bastante disso, do ultrassom acústico, com os cases que a gente conseguiu detectar nesses últimos anos. E tudo isso com uma gestão em um programa. Bom, eu vou apresentar para vocês os dois palestrantes hoje. Eu sou suspeito porque eu sou fã dos dois, né? O Hamilton desprende palavras para falar dele, são mais de 40 anos atuando no mercado nacional, um cara ímpar. E o Gabriel é o futuro, é a nova geração, também sou um fã dele. É um rapaz aí que vem se desenvolvendo muito ao longo dos anos, com muito conhecimento técnico e aplicação de campo, curioso, e ele conseguiu trazer à tona aí um compilado de casos com começo, meio e fim, que é importante para toda a indústria, e é um trabalho muito bom, muito legal, e vai ser interessante a gente ter esse tempo com ele e conhecer um pouquinho mais. Agora eu vou passar a palavra para o Hamilton. Bom, bom dia a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gabriel. Estou com a função aqui de passar o conceito, um pouco da teoria, um pouco do histórico, preparar o terreno para o Gabriel aí brilhar com a aplicação do ultrassom acústico na lubrificação e compartilhar com vocês um pouquinho também da nossa experiência e revolucionar a lubrificação. A lubrificação ela tem um impacto sobre a confiabilidade de equipamentos na indústria, né? Tanto rotativo como equipamentos não rotativos, mas hoje nós vamos focar em lubrificação em equipamentos rotativos. Então, como é que você vai fazer, Rafael? Eu vou pedindo, você vai trocando? Pode falar. Então, próximo slide, por favor. Então, por que relubrificamos? Né? Foco em rolamentos. Eu vou dar esse enfoque aqui do ultrassom acústico. Vamos direto à teoria, ao assunto. Próximo slide, por favor. O reabastecimento de graxa é necessário, ele é fundamental na indústria. Né? Então, você tem aí o que deteriora na graxa? Né? Oxidação, mudanças físicas, mudanças químicas.
E a relubrificação tem uma característica que poucas pessoas conhecem, que é essa capacidade da regeneração da graxa, da carga de graxa no mancal de rolamento que a gente está vendo aqui, que quando eu relubrifico, eu consigo recompor as características daquela carga de graxa. Próximo slide, por favor. E a relubrificação, ela pode ser dividida mais ou menos em duas formas. Aquela que vem do fabricante, né? Por exemplo, motor WEG. Aqui tem uma videoaula no YouTube de como relubrificar os motores da WEG, né? Está lá exemplificado relubrificar o rolamento 6314, folga C3, motor bem genérico da indústria, um motor bom. 27 gramas com poliurex, ela fala graxa e fala o número de horas, né? Horas ou dias para relubrificar. Isso gera na indústria, gera na gente o que a gente chama de lubrificação baseada em calendário, né? Aquela onde eu tenho data. O pessoal aqui até extrapola um pouco data e hora, né, para lubrificar, mas na prática a gente sabe que é aproximadamente 408 dias, alguma coisa assim. Mas isso daí é o fabricante que informa, isso ela conversa muito com os fabricantes de rolamento, eu já trabalhei com isso, já trabalhei inclusive com a própria WEG nesse tema, né? E vem lá na placa, isso daí a gente pode estabelecer como uma regra. Próximo slide, por favor. Né? Mas a grande verdade, de onde que saiu esses valores lá da placa do motor, da bomba, do ventilador, do redutor, né? Vem de cálculos ou básicos, né? Aqui, por exemplo, tirei do catálogo do manual de rolamentos da SKF, onde você dá a geometria do rolamento, você coloca a geometria do rolamento e estabelece a carga de graxa e com certeza você vai estabelecer a periodicidade entrando na curva aqui, através do cálculo do NDN, né? Você vai entrar com o tipo de carga que você tem, você vai ter o tempo, o intervalo para a relubrificação. Esse é o básico, é o que nós usamos quando a gente não tem essa informação da placa, né? Ou tem o mais sofisticado, que aí usa muito mais páginas do manual da SKF, mas pode ser da Schaeffler, pode ser da NSK, pode ser da Timken, onde entra aí outras variáveis, como temperatura de trabalho, contaminação, umidade, nível de vibração, posição, se é vertical, se é horizontal, né? O tipo de rolamento. Esses cálculos aí vão entrar nessa equação básica, vão modificar, e o tempo também está aqui uma equação básica. Isso aí é tirado do site da Nória, né? Que aqui no Brasil é a Confialub, que é uma empresa irmã da Lubrin, que a gente trabalha também. Esse cálculo de lubrificação, ele é o mais avançado, mas tudo isso você pode ver, é uma equação, né? Agora, infelizmente, toda essa teoria, ela esbarra com um muro, né? O próximo slide, por favor. A realidade, né? A realidade é esse muro que a gente tem. Essa que é o dia a dia de quem anda pela indústria, vê cenas como essa, né? Mancais de fornos, de equipamentos rotativos, mancais quebrados, motores elétricos sublubrificados. Até mesmo uma coisa muito avançada que está entrando em moda hoje, que é a lubrificação automática, né? Vocês estão vendo aí um lubrificador automático. Se você delargar, você deixar ele ajustado lá, ele não vai atender. Por quê? Porque entre a teoria e a realidade, existe a realidade, né? Então, a gente pega aqui duas fontes independentes de troca prematura de rolamentos. Primeira fonte, novamente, usei SKF, claro, gente, trabalhei 25 anos lá, mas poderia ser Schaeffler, poderia ser NSK, poderia ser várias fontes, né? 50% das falhas prematuras de rolamentos têm origem contaminação e lubrificação. Sobra para os outros, desbalanceamento, desalinhamento, os outros 50%. Então, realmente, o impacto da lubrificação na confiabilidade é gigantesco. E pegando aqui uma fonte da BB, que poderia ser da WEG, poderia ser da Toshiba, são muito parecidas as estatísticas, 51% das falhas de motores elétricos se originam em falhas de rolamentos, onde a causa número um, esse material é disponível na internet, se quiserem depois poder falar comigo, eu disponibilizo, né, até traduzir esse material,
são 100 slides. Primeiro, lubrificação insuficiente, segundo, excesso de lubrificação, terceiro, lubrificação errada, e daí vem os tradicionais, desalinhamento, desbalanceamento, vibração. Então, a realidade é essa. A teoria é muito boa, mas está falhando. Os equipamentos a gente precisa fazer alguma coisa, precisa melhorar a confiabilidade. Próximo slide, por favor. Então, a gente quer sair da fricção, né? A gente quer sair da ficção e se focar na ficção. É uma brincadeirinha que a gente fez, né? Colocou um R a mais aí para fazer a brincadeira. Sair, né, de puramente cálculo teórico e ir para a prática, né? Então, a gente está falando aí um produto que foi um sistema que foi desenvolvido, lançado em 2017 e ganhou o prêmio mundial de produto do ano em 2017, que a gente já está aplicando, a Lubrin está aplicando, que é a lubrificação correta, na localização correta, intervalo certo, quantidade certa, com todos os indicadores. E ajudando, né, a lubrificação se integrando na manutenção, usando conceitos bem mais avançados, ajudando a equipe de lubrificação com apoio da área de confiabilidade, com apoio da área de monitoramento, a gente sair da ficção e ir para analisar a fricção, medir fricção, medir atrito. Né? Próximo slide, por favor. Isso não vem de hoje, tá? O John Mowbray, o cara que fundou o RCM, a área de confiabilidade, ele já falava que o ultrassom, que é a tecnologia aplicada na lubrificação baseada em condição, ele tem essa capacidade de detectar na curva de perda de confiabilidade, que é a famosa curva DI-PF, né? Muita gente conhece como PF, mas na verdade ela é a DI-PF, né? Próximo slide, por favor. Isso trazendo uma mais recente, que essa já é antiga, do Joe Mowbray, né? O Red Riddell publicou isso na internet também, mostrando aqui a fase proativa da curva de PPF, é onde eu consigo atuar. Quando eu estou na fase preditiva, eu já tenho um defeito que vai virar falha. Então, quanto mais prematuramente eu conseguir detectar um defeito, mais eu vou ficar do lado seguro da curva. Então, pegando o ponto 7, aí, confiabilidade da lubrificação, eu estou do lado da confiabilidade na curva, né, de perda da confiabilidade. Próximo slide, por favor. Então, é isso que a gente fez. Aqui está a foto do Lube Checker, o equipamento usado pela Lubrin, usado pelo pessoal que faz a LBC, é trazer o ultrassom para dentro da fase, né, que é a fase que eu ainda não tenho defeito no equipamento. Né? Evitar esse custo do reparo. Então, outras técnicas vão ser mais a posterior do ultrassom. Isso já está definido há muitos anos. O problema é que a gente não conseguia usar esse ultrassom de uma maneira adequada. Agora realmente consegue. A gente vai ver a prova disso. Próximo slide, por favor. Aí mostra que realmente o ultrassom consegue detectar o defeito, né, antes que ele seja irreversível. Quando você usa vibração, você já tem, né, quando você usa técnicas mais sofisticadas de detecção por vibração, você normalmente já tem o defeito no estágio mais avançado. O ultrassom, ele pega aqui, antes que está a parte do atrito, né? Antes que hajam os impactos. Né? Então, a gente está vendo aqui uma fase muito inicial, que agora é o inverso da curva de IPF, é a curva de aumento do parâmetro, né? do defeito no rolamento. Aqui eu estou mostrando que um rolamento com 4 fases. Isso foi imortalizado pelo pessoal da TA, Technical Society of Charlotte, essas 4 fases do rolamento, mas, na verdade, isso foi primeiramente escrito pelo pessoal, o pessoal da Monsanto, o Campbell da Monsanto, foi o cara que a TA ele tornou aquilo, pegou um artigo técnico e tornou aquilo realmente naquele chart dele, ele tem o mérito porque ele realmente divulgou, propagou, formatou o conceito das 4 fases de defeito do rolamento. Mas eu diria que essa fase do ultrassom é até uma fase 0, porque eu ainda não tenho defeito. Eu tenho ainda a chance de sair do defeito. Próximo slide. E aí tem, mostrando uma onda no tempo, né, uma lubrificação usando ultrassom, o antes, o durante e o depois.
Rafael, você pode trocar o som, por favor? O ultrassom ele está intimamente ligado com o atrito. Próximo slide, por favor. Aí eu mostro que o instrumento ele não precisa usar subjetividade. Aqui eu estou mostrando os 4 parâmetros que o instrumento de ultrassom detecta. O mais importante para a lubrificação é o RMS, o primeiro, onde você vê aqui uma queda de 39 decibéis, ultrassom a gente mede em decibéis. O antes, o durante e o depois ele vai cair para 22 decibéis, uma redução de atrito de 16 decibéis. A gente tem que eliminar o atrito no rolamento? Não. Eu estou falando de rolamento, eu podia falar de engrenagem também, porque o rolamento ele é antifricção, mas se ele não tiver atrito totalmente, ele desliza. Então é desejável algum tipo de atrito no rolamento. O que a gente não deseja é aquele atrito indesejável, que é aquele que vai danificar o rolamento. Próximo slide, por favor. Aqui mostrando que a instrumentação do ultrassom permite eu detectar também um outro defeito, que é a sobrelubrificação, que é o excesso do lubrificante. Tenta passar o som, por favor. O som vai aumentar. Pode passar o próximo slide, Rafael? O importante vocês verem agora é o seguinte, que a lubrificação baseada no ultrassom, ela é qualitativa, né, e quantitativa. Aqui você está vendo a curva tirada do software decrescendo o atrito. Né? Então eu consigo estabelecer, não mais pelo um cálculo, mas ajudado pelo cálculo, porque eu começo com o cálculo, o pessoal pensa que a lubrificação baseada em condição, pelo ultrassom, ela abandona o calendário, não abandona o calendário. Então, a gente está vendo aqui o antes, durante e depois, uma redução de 48 decibéis para 32 decibéis. Próximo slide. Aqui, eu estou vendo o caso de 80 segundos emocionantes. Por quê? Eu tinha atrito metal-metal, coloquei graxa, continuei colocando graxa, que a teoria mandava, e aí eu consegui um fenômeno rebote, que é a sobrelubrificação. Então, eu devia ter parado a minha lubrificação lá pelos 30 segundos. Depois dos 30 segundos, eu estou colocando, eu estou subindo capa lá da lubrificação, eu estou criando um atrito, um novo atrito. Pela curva de Steinbeck, né? Eu vou estar gerando agora o que se chama de atrito metal fluido. Antes era atrito metal-metal, capa abaixo de 1. Termo usado pela SCAP, também usado por outros fabricantes de rolamento, né? De fabricantes de lubrificante, que é quando eu tenho atrito metal-metal, capa abaixo de 1, capa acima de 1, desejável, mas aí começa que quando eu faço a sobrelubrificação, eu vou gerar atrito, vou gerar aquecimento, e o rolamento vai morrer seco. Próximo slide, por favor. Aqui mostrando que tudo isso agora já está normalizado. A norma ISO 29821 de 2018, ela já determina lubrificação usando ultrassom. Quem quiser conhecer, vai ver que ela também é usada para detectar falhas em rolamentos em baixíssimas rotações, recomendado para abaixo de 10 RPM, desejável abaixo de 200 RPM, né? E para super altas rotações e também para ambientes onde tem muita vibração, porque o ultrassom é praticamente imune à vibração, ele só detecta atrito e impacto. Próximo slide. Aqui mostra a norma estabelecendo valores de referência, a fase de pré-falho, ou a fase que eu preciso lubrificar, a norma fala em 6 dB. E acima de 8 dB eu já tenho um atrito excessivo. Aqui está mostrando na foto, né, uma bomba medindo 22 decibéis e uma outra bomba, inclusive com lubrificação automática, com 43 decibéis. Né? Qual que é o certo e qual é o errado aqui? Então, ela fala, né, que eu preciso ter atrito. Né? Mas, então, o aumento do atrito que é indesejável. Então, ele fala 8 decibéis, início de falha, 16 decibéis, a falha já existe, e, digamos assim, ela já é irreversível, né? Já tem, começa a detectar por vibração também, né? Mas na fase 6 decibéis, 8 decibéis não é detectável por vibração, nem por Peakville, nem por envelope. O ultrassom pega antes, né?
o peak view, envelope de aceleração, todas essas técnicas, ela é alguma coisa entre a fase 1 e a fase 2, mais ou menos. Próximo slide. E como é que eu consigo ouvir o rolamento? Porque eu consigo pegar uma frequência inaudível e inaudível. Isso se chama a técnica heterodina, que os instrumentos que fazem a amplificação baseada em condição permite. Próximo slide. Aí você tem a curva de subida de defeito, você tem lá uma medição inicial feita com Lube Expert ou com Lube Checker, 18,3 decibéis. Pode passar o som, por favor, Rafael? Pode parar. Agora, o aumento de 6 decibéis necessita lubrificar. Pode parar. Agora, aqui já é início de falha. Foi de 18,3 para 26,2. Pode parar. Agora já tem a falha irreversível, um aumento de 16 decibéis. E, por último, a falha catastrófica, aquela que é indesejável, né? Aí, se você passa pela máquina, já consegue ouvir. Lembrando que o que você está ouvindo, no ultrassom, você já ouviu muito antes. Próximo slide. Então, eu uso o ultrassom não só para lubrificar, mas também para detectar impactos. Vocês viram, a norma ISO 29821 determina isso. Então, aqui eu estou vendo o antes e o depois de lubrificar, usando o Lube Expert. Aqui, essa faixa azul mais escura no tempo, né, é o atrito. E os impactos são esses picos. Eu lubrifiquei, reduziu o atrito, mas ficou um impacto. Então, o aparelho fala, inclusive, que o rolamento, embora tenha sido lubrificado, ele já está com defeitos na pista. Então, aí o pessoal de lubrificação baseada em condição avisa o pessoal da preditiva para ir lá fazer uma detecção. Ele trabalha em conjunto. Por isso que eu coloquei as duas setinhas indo e voltando aqui, o pessoal de preditiva trabalhando com o pessoal de lubrificação. Próximo slide. Aqui o efeito da contaminação. 2 dias depois que contaminou com sílica, aumentou aí de 27 decibéis para 50 decibéis. Próximo slide. E aqui um exemplo, um motor VEG em garantia, que o pessoal mediu a vibração caía, porque colocava a graxa nova. Vocês estão vendo aqui a graxa contaminada em cinza escuro e a graxa nova em azul claro. A gente batia a graxa, o ultrassom subiu de 22 decibéis para 43,8 decibéis. Na verdade, a graxa nova estava empurrando a graxa velha para a zona de carga, para a zona de contato. E a graxa excedente estava indo para dentro do motor. Isso a gente constatou na hora no laboratório lá da VEG. Próximo slide. Aqui é um exemplo de lubrificação bem-sucedida, o antes e depois. Teve uma redução, não precisa passar... O que é importante, caiu de 38 para 8 decibéis, e isso foi registrado em software, que é a Ultra-Análise 3. Próximo slide. Ali vai automático. Aqui a gente usando o 340, que ele pega a forma de onda no campo e pega o espectro também. O 270, que a Lubin usa também, é capaz de pegar essa forma de onda, esse espectro, e mostrar em software. Aqui mostrando a curva de descida, antes e depois. Você vê que o espectro ele cai brutalmente e o Gabriel vai mostrar isso para vocês com bastante clareza. Próximo slide. Aqui é o impacto da mudança da cultura da lubrificação baseada em condição. O lubrificador ele não vai precisar mais fazer aquela excedência, aquele excesso de graxa para garantir que foi lubrificado, porque ele vai ter o antes, durante e depois. Ele vai ter registrado no instrumento que ele conseguiu lubrificar. Então, ele não precisa garantir que lubrificou. Então, esse vídeo, pode passar o vídeo, por favor? Pode parar. A gente conseguiu realmente, né? Próximo, dá mais um toquezinho. A mudança na cultura também. A lubrificação baseada em condição, ela vai eliminar aquele excesso de graxa transbordando aí, saindo graxa, porque o lubrificador cumpriu o papel dele, garantiu que lubrificou e, na verdade, ele fez um excesso de graxa. Ele está super bem intencionado, ele quer garantir que a coisa aconteceu, né? Mas como é que eu posso garantir? A lubrificação baseada em condição consegue. Bom, pessoal, aqui eu passo a bola agora, espero ter arredondado bem para o Gabriel mostrar aí para a gente casos reais aí. Por favor, Gabriel.
Muito obrigado, Hamilton. Gabriel, agora é com você. Obrigado, Milton. Obrigado, Rafael. Primeiramente, bom dia a todos aí, agradecer a presença. E gostaria de começar falando sobre como a Lubrin enxerga o ultrassom, né? Então, como o Rafael bem pontuou, a Lubrin hoje tem uma gestão de mais de 70 contratos e não são só contratos para a gente, são mais de 70 programas de lubrificação de classe mundial. E dentro de um programa de classe mundial, existem diversas ferramentas que são utilizadas pela Lubrin para garantir a aplicação desse programa de modo efetivo, e o ultrassom é um deles. E antes da gente começar falando desses cases práticos que a gente coletou, de que a gente produziu, é importante que fique claro para todo mundo que está assistindo aqui hoje que existem alguns fatores que são essenciais para a aplicação correta e de sucesso da técnica de ultrassom. Então, pessoal, a gente da Lubrin enxerga, de modo geral, que alguns fatores são essenciais. Por exemplo, lubrificação, uma aplicação e seleção de lubrificantes correta, um armazenamento correto, uma equipe treinada que aplica boas práticas, uma análise do desempenho das máquinas. Se a gente olha para os dados das nossas máquinas, são fatores, de modo geral, que impactam diretamente na aplicação da técnica de ultrassom. Não existe milagre. Se você aplica uma graxa que não foi selecionada corretamente para aquela aplicação, se você aplica um lubrificante que está sendo aplicado de uma maneira incorreta, com uma má prática de lubrificação, será que a técnica de ultrassom vai salvar esse ativo? Será que a técnica de ultrassom vai ser aproveitada de maneira integral com tudo que ela pode oferecer para a gente? Improvável. A experiência que a gente tem hoje, com os cases que a gente construiu ao longo desses últimos anos, a gente vê que nesses casos onde você não tem uma boa prática, o ultrassom ele atua como um dedo duro. Então, ele está lá para mostrar uma incompetência que estava inconsciente e que vai se tornar consciente. Então, ele mostra para você que você está aplicando o lubrificante de uma forma errada, que você tem um lubrificante que talvez não está atendendo aquela aplicação. Armazenamento. Se eu armazeno meu lubrificante de forma errada, se eu não tenho um setor de lubrificação adequado, como que eu vou aproveitar a técnica de ultrassom? Se o meu lubrificante está saindo sujo, se o meu lubrificante está saindo com umidade para a máquina, como que a aplicação do ultrassom vai ser efetiva? Improvável, né? Então, a Lubrin enxerga isso como fatores essenciais, né? Se a minha equipe de lubrificação não tem consciência que esses fatores influenciam numa aplicação efetiva, como que esse agente transformador dentro da empresa vai aplicar a técnica? Então, esse profissional ele precisa ser treinado. E por último, se a gente não olha para o contexto geral dos dados que as máquinas estão entregando para a gente, né, seja através do plano, seja através com softwares de análise preditiva, como que a gente avalia se o ultrassom está sendo efetivo? Pode passar, Rafael. Então, dentro do plano estratégico da Lubrin, avaliando todos esses fatores essenciais, a gente utiliza a técnica de ultrassom de uma maneira integrada dentro do nosso plano estratégico. Então, a gente tem uma avaliação de maturidade em relação aos programas de lubrificação que estão instalados e os que vão ser instalados na indústria. A gente identifica esses contratos potenciais, aplica uma abordagem personalizada e específica para cada individualidade de cada contrato específico, porque cada fábrica, cada setor da indústria tem uma realidade diferente e ele merece ter um cuidado específico para uma aplicação correta da técnica. E aí a gente prioriza esses contratos, né, para uma aplicação de sucesso. Então, de maneira geral, a gente tem um caminho personalizado, sempre buscando um programa de lubrificação de classe mundial para ter uma implementação correta baseada em dados. Então, vou trazer aqui um case de uma indústria aqui do interior de São Paulo, uma secadora, onde a gente vai fazer uma série de exemplificações da aplicação da técnica de ultrassom, mostrando o estágio antes da lubrificação, com o que a gente escutou, um durante a lubrificação e um após. Pode soltar o som, Rafael. Então, essa foi uma situação desse mancal da secadora que está na foto, onde a gente
Sem o som, olhando para o gráfico no domínio do tempo, que está na parte inferior, esses gráficos em azul, a gente já consegue ver ressaltado os impactos. Então, o que significa esses impactos? O rolamento estava sofrendo nessa máquina. Então, se você não tem uma ferramenta de inspeção, você não tem como saber. Se a sua estratégia hoje é baseada em tempo de lubrificação, você pode estar correndo o risco de ter as suas máquinas numa situação parecida com essa, sofrendo, mesmo seguindo a estratégia baseada em tempo, dada a condição que ela é uma aproximação. E aí a gente, quando escuta esse som, quando o técnico de lubrificação escuta esse som, ele toma uma ação. E essa ação é uma lubrificação. Pode passar, Rafael. E aí a gente faz a lubrificação. Esse foi o resultado quando a gente lubrificou esse mancal. Então, observa-se que ele iniciou naquela intensidade inicial de impacto, na medida que o lubrificante ele foi percorrendo a pista do rolamento, que ele foi se harmonizando dentro do componente, tem a redução. Ainda persiste alguns sinais de impacto nele, mas muito reduzidos em relação à condição inicial. E aí agora tem o estágio após a homogeneização, alguns minutos depois também. Pode passar, Rafael. Soltar o som. Então, a gente teve, nessa aplicação, uma redução de 11 dB. Então, a gente saiu ali de um estágio de 38,7 para uma redução para 27,7 e uma redução considerável e perceptível da intensidade ultrassônica desse equipamento. Ainda persistiu os sons de impactos. É importante ressaltar isso. Como o Hamilton bem disse, existem estágios de falha, segundo a ISO 29821, que são irreversíveis. Eles são controláveis. Então, nesses casos, a gente atua controlando a causa raiz, mas o problema ainda está lá, ele precisa ser sanado. Pode passar. Então, agora a gente traz aqui o contraste entre o antes e o depois da lubrificação. Então, no domínio da frequência, a gente tem aqui, pode passar o som e depois eu falo do gráfico. E aí, no antes, que é esse gráfico que está em verdinho, e o depois. Então, tem uma redução considerável do espectro ultrassônico do domínio da frequência. Então, a gente tinha 4.000, 5.000 microvolts de pico, e aí a gente tem um carpete em marronzinho ali no final, bem reduzido. Então, uma intervenção positiva aplicando a técnica de ultrassom. Pode passar, Rafael. Caso 2 é uma indústria petroquímica da região de São Paulo, onde a gente fez a lubrificação, a gente fez a constatação em um motor. Pode passar. Chama atenção para esses valores de pico, né? Você escuta de fundo esse craquelado, esse som de impacto, e aí a gente iniciou a atuação aplicando lubrificante. É importante ressaltar que você observa no domínio do tempo que nos primeiros 3, 4 segundos ele ainda apresentava os sinais de impacto, e aí, à medida que foi sendo feita a aplicação de lubrificante, esse som ele desaparece. Então, essa é a real importância do ultrassom, o controle da condição do ativo em tempo real, e a possibilidade de a gente conseguir provar que a gente está fazendo uma intervenção positiva, que nós estamos sendo eficientes na aplicação de lubrificante, que estamos salvando os ativos, melhorando a condição e desempenho. Pode passar, Rafael. E aí depois...
Então, um som mais uniforme, tranquilo, sem aquele sinal de impacto de fundo. Pode passar. Então, novamente, a redução. Pode passar o som. Vai lá. Redução bem considerável, né? Entre o espectro verde e o marrom, antes e depois, constatando aí a redução de atrito. Mais um caso, sons de impacto também. Realizando a lubrificação. Então, esse é bem característico, né? A partir do 7º segundo, ali, próximo do 8º segundo, a gente vê a redução tanto no som, qualitativamente, quanto quantitativamente, né? Ficou muito claro a redução do domínio do tempo mediante a aplicação de lubrificante. Vou passar, tá? E depois, né? Então, a gente tem a constatação da redução, nesse caso foram 4 dB de redução e atenuação dos valores de pico. Espectro. Som mais suave, mais tranquilo, com uma intensidade menor e respondendo quantitativamente no domínio da frequência. Então, a gente tinha frequências com uma quantidade, com uma intensidade e uma amplitude considerável e pós-lubrificação a redução e caracterizando a intervenção positiva que a gente realizou nesse equipamento. Mais um caso. Pode passar. Pode passar. Redução também considerável, né? Atenuação de 7 dB, um som bem mais tranquilo, com uma amplitude menor, caracterizando a intervenção positiva após a lubrificação. Pode passar. Nesse caso, a gente percebe um ruído de fundo no antes muito poluído, com sinal de atrito, com sinal de impacto, e mediante uma aplicação de lubrificação, a gente teve o controle de causa raiz, devolvendo a saúde do rolamento para a aplicação, atuando em tempo real, atuando na condição, em tudo que a teoria, né, que é baseada em condição prévia. Pode passar. Então, esse caso aí, bem característico, os sinais de impacto, a gente vê no domínio do tempo, na parte esquerda inferior, os sinais de impacto característicos no domínio do tempo. Diante dessa escuta, dessa gravação, a gente iniciou uma aplicação de lubrificante também. Então, a gente percebe que o rolamento estava sofrendo e muito, né, na condição antes, a gente tinha sinais claros de impacto. E aí, quando a gente executa uma atividade dessa, que por mais que a tecnologia que esteja embutida nela seja grande, seja alta, né? É uma atividade simples, é uma atividade com um treinamento básico, qualquer lubrificador, qualquer técnico de lubrificação consegue executar.
Então, o ultrassom, apesar de complexo, ele é simples e muito proveitoso na indústria, principalmente para lubrificação. Então, antes e depois. Então, sons de impacto sumiram completamente. Pode passar. Mais um case. Esse é o último. Aplicação de lubrificante. Então, aquele ruído de fundo ele desaparece e também se caracteriza no domínio da frequência, com um contraste entre o antes em vinho e o marrom após a aplicação do lubrificante. Pode passar. Então, esses 6 cases, eles representam cases rápidos, né, de uma aplicação prática no dia a dia, simples, instrumentada, que conseguem suportar o agente de lubrificação, né, o lubrificador em campo, com uma inspeção, com uma validação da eficiência do que ele está fazendo em campo, mas o ultrassom ele também pode ser utilizado de uma forma complexa, com projetos de engenharia, e eu também trouxe aqui um case, a gente aplicou na Braskem, um case em mancais de ventiladores, onde a gente tinha problemas em relação a atrito, os equipamentos tinham um grande histórico de falhas em relação à aceleração, a atrito, ano após ano, de maneira similar, e aí a gente se deparava com uma condição onde a gente tinha um problema desconhecido, e aí a gente começou a estudar a natureza desse problema, o que a gente poderia fazer para ajudar, e o ultrassom foi essencial para a gente conseguir fazer nossas ponderações, validar as hipóteses e atuar proativamente para melhora de desempenho do equipamento. Então, eu trouxe aqui vários alarmes preditivos, a gente fez a implementação da LBC na Braskem, coletamos dados em campos, revisamos os parâmetros gerais do programa de lubrificação. Devido a esse contexto de falhas, utilizando ultrassom e um acervo técnico fundamentado para fazer as mudanças, foi uma parceria da Lubrin e da Damasco, também com o corpo de engenharia da Braskem, para a gente conseguir executar com sucesso essas mudanças. Pode passar. Então, a gente estruturou um plano de monitoramento, dada a condição de falhas, onde a gente coletava os dados antes, durante e depois da lubrificação, para validar como que aquela graxa antiga estava se comportando, né? A pergunta era, será que a graxa que a gente estava aplicando, será que o lubrificante que a gente estava aplicando estava sendo efetivo para a máquina? Deixa eu passar. Então, a gente começou a caracterizar em cada inspeção, sem lubrificação, qual que era o estado, como que estava o qualitativo daquele ativo, daquele mancal, né? Depois de lubrificar, foi positiva a intervenção? Conseguimos reduzir os valores? E depois de 3 dias, depois de um período de tempo, será que se sustentou aquela condição positiva, né? E aí a gente fez esse estudo, e aí a síntese disso, pode passar, Fábio. A gente conseguiu encontrar que na aplicação com a graxa antiga, a gente tinha uma aplicação antes com valores de atrito, né? Então a gente tinha a presença de sons de impacto, o rolamento estava sofrendo, a gente tinha uma baixa qualidade do filme lubrificante atuando. Na segunda medição, quando a gente constatava essa situação e ia fazer a lubrificação, a gente, na maior parte dos casos, 70% das coletas tinham redução. Então, poxa, realmente estamos fazendo uma intervenção positiva aqui, reduzimos atrito, reduzimos impacto, porém, na terceira medição, quando a gente voltava lá um tempo depois,
a gente tinha, na maior parte dos casos, 80% das medições, elas retornavam ao estágio inicial de atrito e de impacto. Isso acendeu um alerta para a gente. Poxa, o que está acontecendo com esse lubrificante para que ele perca a sua característica? Então, dada essa condição, a gente começou uma revisão total do projeto de engenharia de lubrificação da máquina. Então, a gente começou revisando o fator DN, viscosidade atuante, calculamos o kappa, consistência, condições operacionais, quantidade e frequência de lubrificação, e, por fim, a gente fez uma análise de quais seriam os requisitos mínimos daquela aplicação, e dentro desses requisitos mínimos, como que a graxa antiga estava se comportando dentro desses requisitos, e diante dessa condição, né, que a gente constatou que a gente tinha um lubrificante que não estava atendendo completamente aquela aplicação, nós sugerimos uma nova aplicação baseada em dados do plano de monitoramento e em dados teóricos calculados, baseados em engenharia de lubrificação. Pode passar. Então, a gente trouxe aqui também uma característica da primeira medição. Então, na esquerda, a gente tinha, né, a característica de impacto e autoatrito. Na segunda medição, a gente já tinha, pelo domínio do tempo, a redução do espectro, porém, 3 dias depois, ele retornava. Então, a constatação daquele estudo estatístico que a gente fez com as gravações da máquina. Deixa eu passar. E aí, após a conversa com o corpo de engenharia da Braskem, né, o pessoal apoiou a ideia, nos deram um excelente suporte para a gente conseguir fazer a troca do lubrificante. Aproveitamos uma oportunidade de manutenção, efetuamos a troca e também monitoramos, né, para avaliar. Então, a gente saiu de um espectro de temperatura de 61 graus para uma aplicação de 38 graus após a troca do lubrificante. E no ultrassom, a gente iniciou com 40 dB no mancal LA e no final a gente teve 35 dB, então uma redução de aproximadamente 5 dB. E no domínio do tempo, a gente tinha o antes e o depois, também da mesma forma, constatando a redução. Pode passar. Temperatura mancal-loa, então a gente estava com 38 dB, finalizamos com 31, uma redução de 7 dB. E no mancal-loa, onde a gente teve do ultrassom uma redução mais considerável, a gente saiu de 64 dB para 38 dB. E bem característica também, a redução é perceptível no domínio do tempo, na parte direita inferior, a gente tem o espectro em azul bem preenchido, depois utilizando a mesma escala, a gente tem uma redução considerável de atrito. Então, de maneira geral, foi um sucesso a aplicação da técnica de ultrassom, mostrando também que é possível utilizar ela como uma grande ferramenta, como um grande aliado, eu diria, para a aplicação, para a consolidação de um programa de lubrificação de sucesso. Maravilha? Finalizou, Gabriel? Finalizei. Obrigado aí pelo Bom, tempo. perfeito. Obrigado, eu. Também fazer um convite para vocês, quem estiver na exposição no Congresso da Abraman, tanto a Redamasco quanto a Lubrin estarão presentes. E fica já o convite para visitar o nosso stand, conversar um pouquinho mais a respeito de ultrassom ou lubrificação. Estaremos lá à disposição. Bom, agora eu vou abrir para perguntas, né? Então, vou parar de compartilhar aqui, que eu preciso ler o chat. Então, agradecer a todos que estão presentes até o momento. Eu, particularmente, acho incrível todo esse trabalho realizado, porque é um acervo, né? Então, ele foi compilando tudo aquilo que foi encontrado em campo. Então, eu vou começar a ler as perguntas, e aí, Hamilton e Gabriel, vocês se sintam à vontade para responder, tá? Temos uma pergunta de rolamento grandes em baixa rotação, com 30 RPMs, né? Coincidência de contaminação, como funcionaria? Tá no mudo, Hamilton. Deixa eu tirar do mudo. Deixa eu tirar do mudo. Mudo. Desculpa, pessoal. É o seguinte: lubrificação de rolamentos de grande porte, de baixíssima rotação, até fez menção a 30 RPM. Existe uma dificuldade. A dificuldade é que o tempo entre a entrada da graxa no ato da lubrificação e a resposta ultrassônica é mais lenta, né? Pode demorar até 30 segundos, 20 segundos. Então, exige mais do lubrificador.
Quanto mais alta a velocidade do equipamento, mais rápida vai ser a influência do filme, né, do óleo que foi liberado pelo sabão da graxa. Mas no caso de baixíssimas rotações, rolamentos de grande porte, eu diria que tem que ter um treinamento mais especializado. Não é tão fácil. Agora, isso daí permite que eu faça até ultrassom em guias lineares, não precisa ser nem sem rolamentos, pode ser em guias lineares. Tá? Então, não é fácil, é mais complexo, mas é possível. Tá? Algum complemento, Gabriel? Oh, perfeito. A gente precisa ter o Excelente. cuidado, precisa ter mais carinho e mais paciência para fazer um monitoramento de qualidade em um equipamento de baixa rotação. Exato. Aproveitando, já até respondeu parte de uma pergunta, né? O Walter perguntou se só funciona em motor elétrico, né? Você acabou de responder que pode ser qualquer equipamento rotativo. E também ele perguntou qual o tempo o aparelho detecta o defeito de lubrificação, né? Você manda brasa nessa, Gabriel? Tempo de coleta? Bom, Tempo de tempo para detectar o defeito da lubrificação. Acho que essa eu posso até responder. Ele está ali se apoiando em dois pilares, né? Da própria norma, né? Porque ele vai monitorar a variação dessa fricção e o tempo está baseado na rotação do equipamento, porque o software ele estipula isso, né? Ele te auxilia, quanto menor a rotação, maior o tempo de coleta. Tá? Então ele tem essa inteligência. Vocês repararam que o Gabriel até comentou ali, ó, a partir de 7 segundos, porque ali foi o tempo que a graxa percorreu, começou a fazer toda a influência. Então, quanto mais rápido o equipamento gira, mais rápido vai ser esse efeito que a gente vai ver no tempo, tá? tem o fato também da gente conseguir personalizar esse tempo de coleta, né? Então, você consegue Sim. fazer coletas de até 80 segundos com 270, o 340, se não me engano, faz mais, né? Então, você tem uma possibilidade de personalizar a sua coleta, o seu tempo de coleta, de acordo com a sua realidade. Mas, de maneira geral, a gente tem instruções para os principais tipos de rotação, né? Então, 8 segundos para uma... As altas rotações já são mais do que suficiente, já. Olha, tem duas perguntas aqui que eu acho excelente, porque ela engloba, é como se fosse a fundação da casa, né? Essa vai para você, Gabriel. Qual o requisito básico que um técnico precisa para fazer análise de ultrassom? E a outra pergunta de uma outra pessoa, da Mariana, né? A primeira pergunta veio do Marcelo, a segunda da Mariana. Como você poderia comentar sobre a implementação do ultrassom? Como você criou linha de base, definição de alarme? E eu vou colocar uma pimenta a mais aí, né? Qual foi a mudança de cultura, resistência? O que que você encontrou, né, para implementar todo esse programa? Bom, Se foi muita coisa, eu vou repetindo a pergunta, se foi muita coisa. vamos começar por partes, né? O que que o lubrificador tem que ter? Acho que o primeiro fator que eu enxergo é que a gente tem que fazer lubrificação como a gente deve, não como a gente pode. Então, a gente precisa tratar com carinho a lubrificação para ter uma aplicação efetiva do ultrassom. Isso, na prática, é fazer o certo da lubrificação. Lubrificar na quantidade certa, com o método correto, com o lubrificante correto, ter os indicadores corretos para a gente monitorar, como a gente mencionou aqui. Então, um bom treinamento prático de lubrificação, né? Posteriormente uma certificação, uma capacitação do time é essencial para que o lubrificador, primeiro, entenda como utilizar a ferramenta e entenda que a atividade que ele está falando, que ele está fazendo, que ele está executando na prática, tem extremo valor para a condição do ativo, para a saúde da máquina. Em relação à resistência, é normal, é uma técnica nova, mas a gente vai fazendo aos poucos, passo a passo, a gente estrutura um bom programa de lubrificação, estrutura junto com o cliente, né, quais são as máquinas, quais são as dores do cliente. Então, acredito que um bom fator para eliminar resistência é construir o programa junto. Então, a gente precisa integrar tanto o cliente como as outras técnicas preditivas. O ultrassom era uma técnica complementar a das outras técnicas preditivas. Então, ele não veio para substituir, ele veio para complementar e ajudar. Ele é mais uma ferramenta para a gente colocar na mesa, é mais uma carta para a gente utilizar e garantir a saúde das nossas máquinas. Procedimento de baseline é procedimento estatístico, né? A gente não tem definição de norma para a definição de baseline. Então, um bom programa de ultrassom
uma boa estruturação de programas de ultrassom, eu diria que começa com um bom escopo de trabalho, um escopo bem definido, com um objetivo bem definido, com pontos de medição fixos, um procedimento de medição correto e um bom histórico, 3 a 4 medições em um período respeitado religiosamente, eu diria. Foi dessa forma que eu fiz. Deu certo. Excelente. Acho que uma das coisas que é muito interessante no ultrassom, que o sistema ele permite você errar rápido quando a gente fala de colocar mais graxa e te permite acertar o mais longe possível conforme a quantidade correta vai fazendo o efeito na fricção, né? Então, da baseline é isso mesmo. A gente tem que ter um histórico para poder criar, mas ele detecta a variação baseada na norma ISO que o Hamilton mencionou e tendo qualquer variação além, ele manda parar. Mais uma pergunta aqui, esse tá como anônimo. Isso aqui é para você, Hamilton. Rolamento blindado, podemos fazer ultrassom? Essa é Na boa também. verdade, a gente usa o ultrassom para detectar o atrito, o aumento do atrito. A gente só não consegue executar a lubrificação, mas a gente pode tentar estabelecer aquela norma, o aumento de 16 decibéis para cima, de intervir, tirar o rolamento blindado, trocar o rolamento blindado ou tirar a blindagem e lubrificar. Sei que é muito difícil tirar essa blindagem, o pessoal danifica muito o rolamento fazendo essa retirada da blindagem, mas você pode estabelecer que a blindagem, a lubrificação baseada para a vida, né, já era. Então, eu preciso agora intervir. Né? É muito útil em motores elétricos. Né? Tem muito motor com rolamento com blindagem e que a gente não sabe. Vai esperar danificar o rolamento para efetivamente lá trocar. Às vezes o cara troca o motor inteiro. Tá? Tem muita máquina hoje em dia vindo até 100 pontos de lubrificação. O Sim, crime, mas é verdade. Então, o motor vem, a bomba vem, lubrificada para a vida e espera quebrar a máquina. Mas cada um sabe onde dói o bolso. Então, a resposta é exato. sim, você pode monitorar. É uma ferramenta que serve tanto para auditar, né, a lubrificação que foi executada, ou até mesmo executar durante, como o Gabriel mostrou, que você obtém o máximo da tecnologia, né? Lembrando que é para relubrificação, não para a primeira carga, né, de graxa, né? Aí eu queria complementar, Rafael, Gabriel, é o seguinte: o oposto do que me perguntou eu tenho um lubrificador automático, preciso medir o ultrassom? Preciso. O lubrificador automático está atendendo? Ele está funcionando? Então, o ultrassom, novamente, você usa para auditar. Aí vira realmente quase que um monitoramento. Aí o pessoal de lubrificação começa até a entrar um pouquinho no lado da turma de preditiva, né? Turma de monitoramento. Na Sim, verdade, a gente Lembrando, trabalha em conjunto. Vai lá. para equipamentos críticos, a gente tem a opção também de monitoramento online por ultrassom, né? Acho que ninguém perguntou ainda, mas acho que é importante ressaltar Perguntou. de opções de tem, monitoramento. tem uma pergunta Perguntou assim. interessante depois aqui, tem Tem. bastante, cara, não, Você não pode para de vir. colocar um sensor online que controla o lubrificador automático. Ó, tem uma pergunta boa aqui do Raul, foi no Bit to Byte aqui, ó. Eu posso relacionar o ultrassom com o fator kappa, ou seja, de alguma forma relacionar a espessura da película do lubrificante? É, isso, Consegue? isso daí está sendo usado em laboratório, já aqui no Brasil, não vou falar, é fabricante de motores elétricos, maior do Brasil, que usa esse sensor no seu laboratório de testes para detectar a lubrificação. Então, eles estão fazendo esses testes há quanto tempo, Rafael? Ah, já tem um bom tempo, Já tem um bom tempo. Então, não falei o nome da empresa, mas vocês desconfiam quem seja. um bom tempinho. Outra pessoa perguntou se eu consigo medir o ganho quando uso ultrassom para lubrificar. Se for em relação à quantidade de graxa, sim, fica o histórico, mas eu não entendi se foi um ganho financeiro ou quantidade de graxa. Mas sim, é possível, principalmente se tiver o custo da máquina e tudo mais. Ah, Redução de então, troca com rolamentos, MTBF, aumento de MTBF. Tem vários indicadores que sim. podem ser influenciados pela aplicação de ultrassom, né? O Luiz Fernando Mingato falou uma frase do Allan Kardec muito boa. Temos que buscar mudança na cultura para garantir uma cultura de mudanças, é isso mesmo. Grande Migato, um abraço. O Rubens Barreto perguntou: em máquinas críticas, existem no mercado sensores que ficam acoplados nas máquinas, em vez de ter que medir manualmente, com uma espécie através de equipamentos que parecem ser caros.
Exato. Ele está perguntando do monitoramento online da atuação, dessa correlação online com ultrassom e lubrificação, se existe algo parecido já. Bom, eu vou Existe, né? responder. OnGuard. É o LubeXpert OnGuard. Ele é lançamento desse ano, é produto novo, a gente está pensando em disponibilizar. Ele vai mandar um pulso, precisa lubrificar. Aí ele vai te avisar se a lubrificação foi efetiva ou não, ele vai quantificar e vai mandar um e-mail, mandar uma mensagem, olha, teu rolamento, tá, sua engrenagem, seu acoplamento, seja. Então a resposta é sim, e novamente sustentado pela norma ISO 29821, que estabelece realmente os critérios, mas o sistema ele tem a capacidade de aprender e se autoajustar. E a norma cobre a maioria dos equipamentos, mas o online eles têm a capacidade de se autoajustar. Significa o quê? Usar a própria dado estatístico, né? E estabelecer novos limites de alerta, de alarme para a lubrificação e para também avisar que o rolamento está num estágio. Avisa o pessoal da Preditivo aí que o negócio está indo para o crítico, né? Lembrando que Sim. o ultrassom ele vai detectar muito antes da vibração, mas antes mesmo, gente. O ultrassom é 10 vezes mais sensível do que vibração a atrito e impacto. Eu vou repetir. O ultrassom é 10 vezes mais sensível a atrito e impacto do que vibração. São ondas parecidas, mas não são iguais. A vibração normalmente é uma onda transversal e o ultrassom é uma onda longitudinal. Elas são provocadas pelo mesmo fenômeno e são medidas diferentes. A vibração a gente quer ver muito movimento, mas também vê atrito, claro. O ultrassom não vê movimento e quer ver só atrito. Tá? Então, é por isso que o ultrassom foi escolhido por todo mundo, não é só a gente, como a forma prioritária para detecção, impacto e atrito. Movimento não é a praia do ultrassom. Movimento é o sensor desenhado para vibração. Desculpa aí, Rafael, falei demais. Não, imagina, eu vou lendo e já respondendo algumas coisas, até porque o pessoal já deve estar com fome. Então, esse equipamento é para RX? Sim, tem equipamento para classificada. Tem outro de baseline que já foi. Uma pergunta: como diferenciar ruído externo do ruído proveniente? Do externo, ultrassom, o sensor ele é protegido para, por exemplo, um ar comprimido que bata nele, mas são frequências diferentes, né? Ele perguntou um labirinto solto e uma caixa de Mancal, por exemplo. São frequências diferentes, correto? Que vai apresentar ali na. É o Bom, princípio da heterógena, né? Vai trabalhar em alta frequência e provavelmente essa frequência de labirinto não vai aparecer no pro ultrassom, vai Ele vai se captar. diferenciar, né? Ele está perguntando a diferença do lubrificante para uma outra frequência. Eu posso analisar uma coroa de orientação? Sim, é possível. Quando eu detecto atrito anormal, qual é o prazo para a lubrificação? Temos um DB referência para cada tipo de componente? Então, eu acho que a melhor resposta aqui é baseada na norma ISO, né? Então, a variação em DB ela é normatizada. Então, a, ali não pode variar dentro das fases que o Hamilton mostrou. Agora, o prazo pode ser baseado em alarme, né? Quanto mais histórico. a norma ISO, ela reverencia um caso de uso de ultrassom em coroa de orientação, rolamentos com 16,4 metros de diâmetro, girando abaixo de 1 RPM. E o ultrassom detecta o problema no rolamento sem problema algum. Eu estive recentemente em mineradora, tive em Destaque Reclame, rotações muito abaixo de 1 RPM, o ultrassom funciona. Funciona porque o que a gente está monitorando não é movimento, é atrito que a gente está medindo é impacto, não é movimento. Então, quando perguntou a influência de ruídos externos, uma máquina muito vibratória, uma peneira vibratória, um triturador por mandíbulas, a vibração é gigantesca lá. Detectar vibração, defeito do rolamento nessas condições é muito difícil, exige muito do instrumento, exige muito. O ultrassom ele é imune a uma peneira vibratória. O sensor de ultrassom é imune a um triturador de mandíbulas. Então, estou falando de rotações super, hiper baixas, isso está normalizado. A gente tem teste, eu já tenho feito medições de mineração, feito rótula em coroa de orientação,
menos de 1 RPM, o ultrassom. Tem um exemplo que a gente usa que é o radar, né, que gira 120 graus. O ultrassom pega e detecta atrito, detecta impacto. Maravilha. Bom, gente, acho que eu vou encerrar por aqui a nossa reunião, senão o pessoal vai perder o almoço, quem está tá na planta. Agradecer de novo o Hamilton, o Gabriel e vocês. Eu vou deixar no chat o meu e-mail. Vocês vão receber mais casos que o Gabriel levantou, mas quem tiver interesse dessa apresentação, me manda um e-mail que a gente compartilha, tá? Quem tiver dúvida também, Gabriel, posso deixar seu e-mail aqui, se você quiser, fica à vontade para Sim. compartilhar. Quiser entrar em contato com ele, entender um pouco mais, avançar nessa questão do programa, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou encerrar por aqui e assim que possível a gente deixa o material no YouTube e manda o link para vocês assistirem. Obrigado novamente, excelente almoço a todos, uma boa semana Bom e almoço, boa tudo de tarde bom, a gente. todos. Obrigado.